Epístola de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Hoje nós começaremos uma série de exposições nessa epístola, a começar deste primeiro recorte de texto. Carta aos Filipenses, do primeiro capítulo, do versículo 1 ao 11, está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, suplicamos que a sua graça esteja e seja derramada sobre todos nós nesse momento. Que o Senhor venha de encontro às necessidades do nosso coração e fale com todos nós a despeito de quem prega. Eu lhe peço, como tenho lhe pedido nos últimos anos, que o Senhor me tome em tuas mãos e me use a despeito das falhas e das limitações. Me use para a glória do seu santo nome. Me use para a alegria do seu povo. Eu lhe peço isso, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, nós começaremos nessa noite uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses, intitulada A Carta da Alegria em Tempos de Tristeza. Estamos vivendo tempos em que a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração têm sofrido golpes de todos os lugares. Ao olharmos para a internet, ao ligarmos os nossos televisores, ao entrarmos nos grupos de WhatsApp, estamos sendo bombardeados por informações de toda a espécie. Vivemos momentos de tristeza. Vivemos momentos de incertezas. Vivemos momentos de sofrimento, de angústia e de dor. Momentos como este não são privilégio de um grupo apenas de cristãos. Não é privilégio nosso estar experimentando esse tipo de sofrimento, pois cristãos ao redor do mundo estão experimentando a mesma aflição. Mas o que estou querendo dizer é que por toda a história, cristãos padeceram por momentos de tristeza. O contexto desta carta em específico tinha tudo para ser um momento de tristeza.
Paulo havia plantado essa igreja. Paulo havia visitado essa igreja por pelo menos mais 2 vezes. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz isso, e a carta do próprio Paulo aos Coríntios também nos diz isso. Mas o contexto havia se modificado. Paulo, plantador da igreja, pastor da igreja, amado da igreja, estava preso. Não se sabe ao certo em que contexto Paulo estava preso. Alguns estudiosos nos dirão que talvez Paulo estivesse preso em Éfeso. No entanto, não há nenhuma menção clara e específica dessa prisão. Outros teólogos nos dirão que Paulo estava preso em Roma, mais especificamente na sua primeira prisão, entre o ano 60 e o ano 61. Pois bem, independente de nós cravarmos qual era a prisão ou qual foi o momento histórico em que Paulo estava preso, o fato é que Paulo tinha os seus direitos cerceados. O futuro que se levantava diante do apóstolo era um futuro de incertezas. Estar preso era viver em penumbra, em penúria, em escassez de alimento, em escassez de dignidade. Diante de todo esse cenário, Paulo é consolado por esta igreja que ficava na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade que foi erguida em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande, e em cuja cidade viviam soldados romanos aposentados. Não era uma cidade em que judeus eram bem vistos, aliás, nem sequer uma sinagoga havia naquele lugar. Quando Paulo chega até a cidade, ele procura um grupo de mulheres tementes a Deus que adoravam à beira de um riacho. E lá se dá a conversão de Lídia, aquela comerciante de tecido e de púrpura. Essa era uma cidade romana. No entanto, apesar de ser uma cidade romana, o evangelho fez tanto sentido no coração desses irmãos que na escassez de Paulo, eles o assistiram. Enviaram uma remessa de recursos, enviaram notícias da igreja, enviaram um alento, e como resposta a este alento, Paulo escreve essa carta. Apesar da tristeza, Paulo é tomado pela alegria do donativo, da esmola, da piedade. E em meio a essa alegria, nos fora escrita aquela que ficou conhecida como a Carta da Alegria. A Carta da Alegria em tempos de tristeza. Paulo então começa a escrita dessa carta, fazendo a sua saudação típica. Paulo nos diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que ele e Timóteo estavam enviando essa saudação, estavam enviando essa carta, estavam enviando esse escrito para a igreja de Filipos. E o texto faz uma menção magnífica logo no seu início. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu tenho lido algumas coisas na internet nesses dias a respeito dos pregadores do Evangelho da Prosperidade. Tenho lido algumas coisas a respeito destes pregadores de curas, desses homens que prometeram riqueza nessa terra, paz, tranquilidade, fim dos males físicos. E o que eu tenho lido na internet é uma
questão, um questionamento, uma pergunta que diz: onde estão agora os pregadores do Evangelho da Prosperidade? Onde estão agora os curandeiros gospel? Onde estão agora esses homens que perverteram o Evangelho da graça e o transformaram em doutrina de demônios? Pois bem, em momentos de tristeza, pregadores da prosperidade desaparecem. Em momentos de angústia, de sofrimento e de dor, curandeiros gospel somem. Somente os servos de Cristo aparecem. E como temos visto milhares e milhares de pastores na dificuldade do isolamento com a igreja, escondidos nos seus lares, com um baixíssimo equipamento de vídeo, de áudio, mas com o coração cheio de fé, com o coração cheio de doutrina, cheio de verdade, pregando e ensinando o povo a despeito do distanciamento físico. São estes milhares que podem ser contados juntamente com Paulo e Timóteo como servos de Cristo Jesus. Aqueles que arvoravam para si títulos, cargos, aqueles que oprimiam o rebanho e carteiravam a igreja de Cristo, não mais poderão sustentar as suas falas, pois em meio à tristeza, só os escravos de Cristo se sobressaem. Paulo é um desses escravos de Cristo. Paulo é um desses servos de Cristo e escreve a essa igreja sem distinção. Paulo não se comunica apenas com a liderança, apesar de citar a liderança, bispos e diáconos que vivem em Filipos, mas Paulo se comunica com todos os santos. A carta da alegria não é apenas para pastores, para presbíteros, para diáconos, para líderes. A carta da alegria é para todos os crentes, os santos em Cristo Jesus. A carta da alegria é para todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos do mundo. Aqui nesse recorte a Filipos, no nosso caso, para todos os crentes ao redor da terra. E o que Paulo deseja é nada mais, nada menos do que o favor de Deus e a paz que excede todo entendimento. Paulo, na sua saudação inicial, diz: graça e paz a vós outros. Nesses dias de incertezas, o que os crentes precisam, nesses dias em que estamos sendo afligidos por dores, por angústias, por doenças infernais, o antídoto ainda está na graça e na paz de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus. Paulo sabe disso. Paulo, mesmo preso, se considera um servo da igreja, escreve para a igreja e deseja a essa igreja que a graça e a paz estejam sobre todos eles. E eu pego carona nisso e desejo que essa mesma graça e que essa mesma paz esteja sobre você, onde quer que você esteja. Esteja sobre o seu lar, esteja sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus entes queridos, esteja sobre todos vocês. Que a graça e a paz esteja convosco. Então Paulo entra no tema da carta. A partir da saudação, a partir desse prefácio, a partir desse início, Paulo adentra no sentido, no teor da carta. E ele começa a sua carta dizendo que ele só poderia estar dando graças a Deus por essa igreja em Filipos. Paulo começa essa sua carta
dando graças a Deus pelos crentes. Ele não está olhando as circunstâncias que o envolvem, não está olhando as circunstâncias que percorrem o Império Romano, ele está olhando a circunstância dos crentes serem crentes. Paulo está dando graças a Deus pela igreja, está dando graças a Deus pela igreja ser igreja. E ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês como igreja. Paulo tinha no seu coração o início dessa igreja, e eu gostaria de trazer à sua memória como essa igreja começou. Paulo foi impedido de pregar na Ásia. Apareceu-lhe em visão noturna um varão macedônio, dizendo: passa para cá. Paulo então atende e vai para a Europa e planta a primeira igreja na Europa. No entanto, o coração de Paulo estava sendo transformado. Paulo não podia pregar na sinagoga, não existia sinagoga. Paulo não podia pregar a homens, pois só havia naquele lugar um grupo de mulheres piedosas. Então Paulo vai até essas mulheres e prega para essas mulheres. Lídia tem o coração aberto pelo Senhor, se converte. Após a conversão de Lídia, essa os constrange para irem até a sua casa. Paulo e Silas então vão até a casa de Lídia. E lá começa a igreja, lá começa a obra do Evangelho, de forma miraculosa. Uma pobre mulher escravizada por demônios, que dava lucro aos seus senhores, adivinhando e prevendo o futuro, é liberta pelo poder de Cristo Jesus. Aqueles homens enlouquecidos põem a mão sobre os apóstolos e os levam à prisão. Na prisão, naquele momento, diz-nos a Escritura que Paulo e Silas na madrugada louvavam ao Senhor e um terremoto abriu as trancas da cadeia. O carcereiro, sabendo que seria punido, se prepara para o suicídio. No entanto, de lá do fundo da cela, Paulo e Silas proclamam, gritam: não faça isso. Então o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta daqueles homens ainda ecoa, e ecoará pelos séculos dos séculos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então aquele homem crê em Jesus, leva todos estes prisioneiros, Paulo e Silas, até a sua casa, limpa-lhes os vergões, dá a eles o que comer. A Bíblia diz que todos são batizados. E no dia seguinte, aqueles homens, Paulo e Silas, são convidados a se retirarem da cidade. A igreja começa no poder de Deus, a igreja começa na unidade, ricos, homens, mulheres, italianos, a igreja começa na sua diversidade, e Paulo se lembra, dando graças a Deus, desse início magnífico. O primeiro motivo da gratidão de Paulo está no passado dos filipenses: eu me lembro de tudo que vocês fizeram pelo Evangelho. O segundo motivo da gratidão de Paulo está aqui no versículo de número 4 e no versículo de número 5. Paulo diz que ora em súplica, em todo tempo, em todos os momentos por esses irmãos. E ele ora com profunda alegria, pois se lembra que esses irmãos cooperavam no Evangelho desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Paulo está olhando para a história dos filipenses. Paulo está olhando para a história da igreja de Filipos, e ele começa a dar graças a Deus por essas lembranças, e diz que ele ora constantemente por esses irmãos.
Em todas as orações de Paulo, Paulo se lembra deles, e essa lembrança é uma lembrança cheia de alegria, porque Paulo se recorda que esses irmãos cooperavam no evangelho com ele. Paulo se lembra que esses irmãos viviam em comunhão na propagação do evangelho. Paulo se lembra com tremenda alegria de que esses irmãos foram impactados pelo evangelho de tal forma a se tornarem pregadores do evangelho. Paulo diz que o segundo motivo dele dar graças a Deus, em primeiro lugar, era pela história dessa igreja. Em segundo lugar, era porque esta igreja, desde o dia que foi fundada, até os dias de Paulo, até os dias da prisão, até os dias da tristeza, havia cooperado no evangelho, isto é, havia pregado o evangelho, havia propagado o evangelho, havia anunciado o evangelho, eram e estavam em comunhão com Paulo na pregação do evangelho. Segundo motivo para a gratidão de Paulo está numa igreja que prega e coopera na expansão do evangelho. Paulo então vai para o terceiro motivo de gratidão. Versículo de número 6. Dou graças ao meu Deus, pois estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como Paulo é cirúrgico na sua análise a esta igreja. Ele entende que esta igreja possuía uma história belíssima. Ele entende que essa igreja foi plantada no poder de Deus e no poder do evangelho, e esta era uma igreja que unia vários povos, várias pessoas, uma igreja claramente, nitidamente evangélica. Uma igreja que não faz distinção entre pobres e ricos, que não faz distinção entre jovens e velhos, que não faz distinção entre homens e mulheres, uma igreja evangélica. Paulo sabia que essa igreja era uma igreja operosa, uma igreja pregadora, uma igreja missionária, uma igreja que vivia para a propagação do evangelho e não abria mão disso. Paulo então elogia as boas obras dessa igreja, mas ele é cirúrgico, ele é milimétrico em colocar em pauta que, a despeito das obras desses irmãos, aquele que começou a boa obra neles haveria de sustentá-los, haveria de completar a obra, haveria de dar a eles condições para que eles continuassem sendo fiéis até o último dia. Paulo dá graças a Deus, porque não está pautando a sua confiança nos homens, nem nas obras dos homens, mas está pautando a sua confiança na obra de Cristo. Estou plenamente certo de que Deus, e somente Deus, que começou a boa obra em vocês lá atrás, há de sustentá-los, há de alicerçá-los, há de encorajá-los, até que essa obra se complete no dia de Cristo Jesus, no dia da volta de Cristo. Paulo agradece a Deus, seu Pai, nosso Pai, agradece a Deus porque essa era uma igreja que vivia pelo evangelho, uma igreja que pregava o evangelho, mas uma igreja que estava sustentada no verdadeiro poder do evangelho, isto é, no poder de Cristo Jesus. A gratidão de Paulo não está no donativo, a gratidão de Paulo não está nos feitos dessa igreja para libertá-lo da tristeza. A gratidão e a alegria de Paulo está pautada plenamente no evangelho, na verdade, na verdadeira boa nova do evangelho. Paulo está tentando nos dizer que a verdadeira alegria está pautada no evangelho. A verdadeira alegria surge no evangelho. A verdadeira alegria, ela aparecerá no evangelho.
E essa não é apenas a alegria de Paulo, essa deve ser a minha e a sua alegria. A minha e a sua alegria deve ser e deve estar respaldada, recordada na história da igreja. A nossa alegria deve estar alicerçada, porque a igreja está pregando o evangelho de forma intrépida, a despeito dos dias maus. A nossa alegria deve estar alicerçada, porque o Senhor da igreja haverá de completar a boa obra em nós, na sua noiva, até que a consumação se dê nesse lugar, até ao dia de Cristo Jesus. Paulo nos diz que é justo ele pensar dessa forma. É justo pensar nessa forma, porque ele de fato amava esses irmãos. Olha o que Paulo diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Versículo de número 8, Paulo traz Deus como testemunha, dizendo: eu tenho saudade de todos vocês, e esse amor que eu sinto é um amor que se assemelha, que se espelha no amor de Cristo Jesus. Paulo diz: é justo eu pensar assim sobre vocês, é justo eu pensar em vocês desta forma, é justo eu pensar essas coisas, porque eu vos amo com todas as minhas forças, porque vos trago no coração, porque Deus sabe e é minha testemunha que eu tenho saudade de vocês e que vos amo com terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo dá graças a Deus pela história da igreja. Paulo dá graças a Deus pela operosidade da igreja. Paulo dá graças a Deus pelo poder de Deus em sustentar a igreja, mas Paulo faz isso de uma forma afetiva, afetuosa, amorosa, dizendo que ele ama a esses irmãos, ama a essa igreja e ama de tal forma a ponto de se assemelhar a Cristo Jesus em ternas misericórdias. O que Paulo está nos fazendo, o que Paulo está nos ensinando, é que o grande motivo de darmos graças a Deus é porque a igreja se mantém fiel, e esse motivo deve gerar em nós um profundo amor pela igreja. Eu gostaria de te levar a um instante, a um momento de reflexão. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Você deve agradecer a Deus pela história da igreja, pela história de Deus na sua vida. Você deve agradecer a Deus porque tem irmãos pregando o evangelho de forma verdadeira nesses dias. Você deve dar graças a Deus porque Deus que começou a boa obra vai terminar, vai cumprir, Ele é fiel. E você deve fazer isso com muita saudade de estar junto dos irmãos, com muito amor no coração, com desejo e afeto entranhado na alma de rever os crentes. Você deve fazer isso em profundo amor. O seu amor deve estar pautado na igreja, por Deus, por Cristo Jesus. O seu amor deve estar alicerçado em Deus e deve ser demonstrado para a igreja. E Paulo nos diz que isso deve ser feito independente das circunstâncias. Versículo de número 7. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Devemos dar graças a Deus, a despeito das circunstâncias. Devemos amar a igreja, aos irmãos, a despeito da realidade exterior. Devemos nos devotar com todas as nossas forças a essa igreja, a esses irmãos, com saudade, com paixão, porque esses irmãos são a nossa verdadeira família.
e não importa o que venha acontecer lá fora, se forem algemas, se forem tribunais, se forem perseguições, se for uma quarentena de cima para baixo, se for uma pandemia, independente dessas coisas, devemos continuar dando graças a Deus e devemos continuar amando aos nossos irmãos com todo o nosso coração. Você tem dado graças a Deus nesses dias, irmãos queridos? Vocês têm agradecido a Deus? Vocês têm pautado a sua confiança na obra que Deus começou? Vocês têm demonstrado amor para irmãos e irmãs? Vocês têm trazido nas suas entranhas uma saudade incontrolável? Você tem amado a igreja e desejado estar junto dela com todas as suas forças? Ou as circunstâncias exteriores têm lhe roubado a gratidão e o amor? Essa é uma pergunta que lhe faço. As circunstâncias exteriores têm lhe roubado a gratidão e o amor? Aprenda com Paulo. Aprenda a ter alegria. Aprenda a ter amor. Aprenda a ter saudade. Aprenda a ter gratidão a despeito dos dias maus. Paulo retoma o seu tema oração. Versículo de número 4, ele disse que sempre ora, sempre nas suas orações faz súplica em favor dessa igreja. E a pergunta é, qual é o conteúdo dessas orações? Quais são os conteúdos dessas súplicas? Qual é o conteúdo da oração de Paulo? Versículo 9 ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Oh, irmão querido, a oração de Paulo não é que a sua liberdade aconteça, não é que os donativos, ou para que os donativos sejam mantidos. O conteúdo da oração de Paulo não é que a perseguição do Império Romano cesse. O conteúdo da oração de Paulo não é para as circunstâncias exteriores mudarem, mas é para que os crentes aumentem ou tenham o seu amor aumentado mais e mais. Note você que Paulo não faz uma especificação sobre esse amor. Ele não diz que é o amor a Deus, ele não diz que é o amor à igreja, ele não diz que é o amor ao próximo, ele não diz que é o amor à doutrina, ele simplesmente diz: eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Da mesma forma que Paulo dá graças por 3 motivos, Paulo ora por 3 motivos, ou o conteúdo da oração de Paulo são 3. E o primeiro motivo é que essa igreja, a igreja que estava em Filipos, a igreja dos filipenses, a igreja que foi plantada no poder de Deus, a igreja que estava sendo alicerçada no poder de Cristo, a igreja que pregava o Evangelho, a igreja que vivia assim e era uma ótima igreja, aumentasse o seu amor mais e mais. Paulo, a despeito do passado e do presente dessa igreja, ora pelo futuro da igreja. E mesmo sendo uma igreja fantástica e excelente, com obras incríveis, uma igreja cheia de amor e cheia de amáveis irmãos, Paulo deseja que essa igreja ame mais e esse amor aumente mais e mais. Paulo diz a esses irmãos: amem a Deus mais e mais. A despeito de circunstâncias tristes, exercitem o vosso amor a Deus de forma mais contínua, mais ativa, mais forte, mais operante. Amem a Deus mais e mais. Eu posso
sem sombra de dúvidas, dizer que Paulo está querendo que essa igreja amem-se uns aos outros de forma mais eloquente, de forma mais evidente, de forma mais loquaz, mais e mais. Paulo não está satisfeito, e por isso ele ora para que essa igreja cresça mais e mais em amor. Amem a Deus, amem ao próximo, amem a doutrina, amem a doar e a dar, amem a pregação, amem a comunhão, amem a koinonia, amem a Deus, amem a Cristo, amem ao Espírito, amem ao Evangelho. Não existe, irmãos queridos, momento mais oportuno para aumentarmos ou termos o nosso amor aumentado por Deus e pelos demais crentes, senão em momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento e dor. São nesses momentos em que Deus trabalha em nós e faz o nosso amor aumentar. Mas note você que não é um amor meramente sentimental, é um amor em pleno conhecimento e em toda percepção. É um amor não pautado em sentimentalismos, mas um amor alicerçado no conhecimento de Deus e no conhecimento da doutrina. Entendam, irmãos, que a doutrina deve fomentar o amor, a doutrina deve aquecer o amor a Deus e o amor ao próximo. Muitos dizem que a doutrina tem esfriado o verdadeiro amor, e eu vos digo sem medo de errar, a má doutrina, a falsa doutrina esfria o amor, pois a verdadeira doutrina, ela nos leva a conhecer a Deus, a conhecer quem nós somos, a amar o próximo como a nós mesmos, a dedicar a vida em prol do Evangelho. Amém. Que o vosso amor aumente mais e mais, e esse amor seja alicerçado em conhecimento, em percepção. Para quê? Qual é o objetivo de Paulo em orar para que esses irmãos progridam na fé, mesmo já estando alicerçados no verdadeiro Evangelho? Paulo diz: eu oro para que vocês cresçam, a fim de que vocês saibam escolher, aprovardes as coisas excelentes, a fim de que vocês escolham entre o certo e o errado, a fim de que vocês acabem optando pelas coisas que são de fato excelentes. A despeito dos dias de tristeza, Paulo está grato a Deus pela igreja, pela pregação do Evangelho, pela obra de Cristo. Paulo está grato a Deus, cheio de amor, cheio de afetos a despeito das circunstâncias, e a despeito das circunstâncias ele ora para que esses crentes possam, nos momentos de inquietude, nos momentos de dificuldades, crescerem em amor, crescerem no conhecimento de Deus e no conhecimento da doutrina, a fim de que esses irmãos, em meio à perseguição, ao sofrimento e à dor, saibam escolher as coisas mais excelentes. Eu gostaria de abrir um pequeno parênteses, uma notinha de rodapé. Muitos de nós estão confinados em seus lares, muitos de nós estão em isolamento social, muitos de nós estão aprisionados dentro das nossas casas, das nossas edificações, das nossas propriedades, dos nossos lares. Permita-se amar mais nesse tempo. Ame mais aqueles que estão ao seu redor.
mas ame mais aqueles que você foi distanciado. Ame mais a Deus por tudo que Ele te deu. Ame mais a doutrina, a igreja, aos irmãos, por tudo que ela representa e por tudo aquilo que ela lhe falta, por tudo que a igreja lhe faz falta. Ame, e ame com o intuito para que você aprenda coisas excelentes nesse momento e a escolher coisas excelentes. Uma das coisas mais excelentes que pais estão aprendendo nesse tempo de isolamento social é voltar a brincar com seus filhos. Coisas excelentes que crentes têm aprendido nesse tempo é voltar a cultuar a Deus em seus lares. E irmãos, escolha manter essas coisas quando o sol lá fora voltar a brilhar. Escolha a manutenção de almoços com a família, de jantares com a família, de cuidado com os idosos, de dedicação aos mais jovens. Escolha todas essas coisas. Volta a notinha de rodapé. Paulo não vivia em período ou em época de coronavírus. A questão de Paulo era outra. A questão de Paulo era uma questão muito maior do que circunstâncias ocasionais como as nossas aqui estamos vivendo. Então ele diz: eu oro a Deus para que Deus aumente o conhecimento, o amor de vocês, aumente o conhecimento de vocês, para que vocês saibam escolher entre o bem e o mal e sejam achados puros e perfeitos no dia de Cristo. Entenda, irmãos queridos, entenda o que eu vou lhe dizer nesse instante. Por mais que tenhamos feito coisas gloriosas e maravilhosas pelo Evangelho, por mais que tenhamos vivido experiências magníficas e tenhamos pregado o Evangelho para pessoas, discipulado indivíduos, trazido famílias inteiras para a igreja, por mais que tenhamos feito isso no passado, a vida cristã não pode ser pautada por um momento. A vida cristã é pautada por uma continuidade. Então Paulo está orando por essa igreja, apesar dos feitos gloriosos dessa igreja, para que essa igreja cresça na graça e no conhecimento, a fim de escolher entre o melhor, entre o mais magnífico, entre o mais excelente e o pior, entre escolher o bom e o ruim, para que essa igreja, no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, é a segunda vez que Paulo cita o dia de Cristo, no dia da volta do Senhor, essa igreja seja encontrada pura, seja encontrada sem culpa, seja encontrada sem manchas, que essa igreja seja encontrada fiel. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: eu oro a Deus para que vocês mantenham as vossas lâmpadas acesas. Mantenham as lâmpadas acesas e escolham querer manter as lâmpadas acesas, para que no dia da volta do noivo vocês sejam encontrados sem culpa, sem mancha, sem mácula e fiéis. Não é só o passado, pelo passado Paulo dá graças, pelo futuro ele ora. Meu irmão, eu já te perguntei qual é o motivo da sua gratidão, e espero já ter corrigido que você tem motivos de sobra para ser grato. Já lhe perguntei onde está o seu amor, e espero já ter te corrigido, colocando os seus afetos, o seu amor nos lugares certos. Agora eu gostaria de colocar a sua oração nos lugares e nas coisas certas. Ore para que esse tempo seja utilizado por Deus, para que cristãos amem mais e mais, para que cristãos cresçam na graça e no conhecimento, para que cristãos se tornem mais excelentes e saibam escolher entre coisas boas e coisas ruins, em que cristãos sejam preparados e separados para o dia de Cristo Jesus, que certamente há de chegar. Ore
para que o amor da igreja aumente, ore. Para que o conhecimento doutrinário aumente, ore. Para que a prática cristã aumente, ore. Versículo de número 11. Para que os crentes sejam e estejam cheios do fruto de justiça. Agora Paulo faz a mesma coisa que ele fez com a gratidão. O mesmo método cirúrgico, a mesma excelência em tratar duas coisas e colocá-las nos seus devidos lugares. Paulo dá graças a Deus pela operosidade da igreja. Paulo ora para que a igreja persevere, para que a igreja ame mais, conheça mais, mas ele pauta o seu pedido colocando que somente Cristo pode dar tudo isso para a igreja. Eu oro, faço essa oração, diz Paulo, para que sejam cheios do fruto de justiça, o qual só pode vir de Cristo Jesus. Da mesma maneira que ele diz: estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. Ele diz: eu oro para que Cristo Jesus dê a vocês graça, vos fazendo cheios do fruto de justiça. Paulo ora para que as bênçãos de Cristo, as bênçãos inefáveis de Jesus, sejam e estejam derramadas, as bênçãos derramadas sobre a igreja. Paulo está nos ensinando que o terceiro e maior motivo de oração em dias de tristeza é para que Cristo derrame da sua graça na vida de irmãos e irmãs e encha a igreja com fruto de justiça, a qual é mediante a fé que nos fará pregar o Evangelho, viver o Evangelho, orar o Evangelho, cantar o Evangelho e sermos alegres no Evangelho. A alegria está no Evangelho. Paulo então pede a Deus em oração que Cristo, a boa nova do Evangelho, derrame a sua graça sobre irmãos e irmãs, mantendo-os fiéis até o dia da sua volta. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo é orando para que esses crentes sejam achados fiéis e perfeitos. Aliás, perfeição é uma linguagem de Paulo. Mas talvez você se pergunte: se esses irmãos amarem mais e mais, se esses irmãos conhecerem mais e mais, se esses irmãos forem achados inculpáveis, fiéis, se esses irmãos estiverem cheios ou forem cheios com fruto de justiça, esses irmãos não poderiam se gloriar na própria feição ou nos próprios feitos? Esses irmãos não poderiam bater no peito dizendo que dentre os crentes são os que mais amam, que dentre os crentes são os que mais conhecem, que dentre os crentes são os mais sinceros, que dentre os crentes são os que têm menos culpa, que dentre os crentes são os mais cheios do fruto do Espírito? Será que esses irmãos não poderiam dizer isso? Paulo termina a sua oração dizendo que ele ora para que esses irmãos cresçam no amor, cresçam no conhecimento, cresçam na prática, cresçam no fruto do Espírito, mas que esse crescimento aponte apenas para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo que todo o crescimento que ele está pedindo a Deus que seja derramado nessa igreja, redunde no final das contas em honras, glórias e louvores ao Senhor nosso Deus. Então aqui nós podemos sintetizar esse início. Paulo, que é servo, que é escravo, fala com toda a igreja, deseja a essa igreja graça e paz, dá graças a Deus pela história dessa igreja, mas não se esquece que essa igreja só é assim por causa de Cristo. Ora para que essa igreja cresça, mas não se esquece que só Deus pode lhe dar o verdadeiro crescimento. E por fim das contas, graça e oração
passado, presente e futuro. História de Paulo, da igreja de Filipos, não esteja atrelada às circunstâncias A, B ou C, mas tudo isso tenha um único motivo, ou um único destino, ou um único final. Ações de graças, orações, passado, presente e futuro, circunstâncias adversas, tudo isso sirva única e exclusivamente para a glória e louvor do nosso Deus. Use esse tempo, meu irmão, em nome de Jesus, use esse tempo para aprender a ser grato pelas coisas que você tinha e que de repente lhe foram tiradas. Use esse tempo para confiar mais em Deus. Use esse tempo para orar e buscar crescimento em Deus. Use esse tempo para se tornar um crente melhor do que você um dia foi. Use esse tempo para buscar do alto aquilo que é mais excelente. Mas acima de todas as coisas, use esse tempo para a glória e louvor do nosso Deus. Que esse tempo de escassez e de tristeza seja utilizado por Deus na sua, na minha e nas nossas vidas, para nos fazer crentes melhores, para nos fazer crentes mais fiéis, para nos fazer crentes mais alegres e para nos fazer crentes que vivam de fato para a honra e glória do louvor do nosso Deus. Que assim seja, meu irmão, que esse tempo seja utilizado na sua vida, para que você glorifique a Deus mais e mais.